Fecha um pouquinho os teus olhos. Senhor, fala conosco por meio da Tua palavra, que a Tua palavra é viva, a Tua palavra é poderosa, ela transforma a nossa vida. Fala com a gente, Pai, não deixa a nossa mente escapar, não deixa a nossa mente distrair, Pai, em nome de Jesus, amém. Quero falar com você que está online, que bom que você está aqui prestigiando com a gente essa festa linda, esse culto ao Senhor. Eu falei sobre a mente. Já aconteceu com você de você estar fazendo alguma coisa, louvando a Deus, orando, e tua mente escapar? Já aconteceu com você? Tua cabeça voar para outro lugar? Já aconteceu? Com quem já aconteceu? Comigo também, irmãos. Eu aprendi um método. O método é seguir a palavra, levando todo pensamento cativo diante de Jesus. É isso que a Bíblia diz. Pegue todo pensamento. Às vezes eu estava lá louvando a Deus, daqui a pouco minha cabeça começou a voar. Aí eu peguei e falei assim: por que eu estou pensando isso agora? Agora é hora de louvar o Senhor. Aí eu falei: eu pego esse pensamento e levo ele cativo. O que é cativo? Pega ele e leva ele preso. Fala assim: ó, se dobre diante de Jesus agora. Eu aprendi a fazer isso. Posso te dar um testemunho? Dá certinho isso. Porque você não peca quando o seu pensamento quer escapar. Fica tranquilo, essa é a fase de tentação. Todos nós somos tentados. Pegar o seu pensamento e você não controla. Às vezes ele escapa, ele vai para lá, vai para cá, vai pensar numa coisa, vai se preocupar com a outra, vai não sei o que. Isso não é a fase de pecar. Você não pecou. Puxa, parei de cantar, parei de ouvir, porque minha cabeça voou. Não, você não pecou. Isso é tentação. O que você tem que fazer? Para na hora e fala assim: eu não vou ficar me preocupando com isso, e eu não vou ficar pensando nisso. Eu pego esse pensamento e se dobre pensamento, se ajoelhe diante de Jesus. Você vence a tentação e você é santificado, porque você superou isso. Amém, amados? Então se a tua cabeça fugir, você volta para cá e vem junto aqui, nesses minutinhos da palavra. Esta palavra que eu quero deixar para o teu coração, eu começo com o primeiro texto aqui. É um texto que ele não é feliz. Dentro desse texto ele está para mim o versículo mais triste da Bíblia, mas ele é necessário, ele é real, porque ele é bom para tratar o nosso coração. Nem tudo que a gente precisa vem com uma embalagem de alegria, mas vem para nos tratar. Então esse primeiro texto, ele diz o seguinte: o anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento que daria a seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês. Isso aqui é uma aliança, um combinado de Deus com o povo da aliança. Ontem eu estava dando uma mentoria para uma igreja lá de Campinas, para a equipe de liderança, e eles queriam que eu falasse sobre equipe. Eu falei: uma equipe, ela funciona bem se todo mundo cumpre o que foi combinado. Sim ou não, gente? Para onde nós vamos? Todo mundo está em concordância. Tem alguém quer ir para outro lugar? Está livre para ir. Mas a partir do momento que todos nós combinamos, então precisa todo mundo fazer a sua parte. O Senhor tem uma aliança. Olha, eu jamais quebrarei minha aliança com vocês. Agora, vocês, qual é a parte de vocês? Não farão acordo com o povo dessa terra, mas demolirão os altares deles. Por que vocês não me obedeceram? Agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Então aquilo com o que você fez aliança, olha que princípio poderoso. A gente nem leu 3 versículos, já dá para tirar uma lição grande. Deus está dizendo assim: eu fiz uma aliança com vocês, vou dar a terra para vocês e tal. Vocês quebraram essa aliança, vocês não me obedeceram, fizeram aliança com os altares deles. Porém, aquilo com que você fez aliança, agora vai pertencer à sua vida também. Eu podia tirar, mas agora não vou tirar, vai ser uma armadilha para vocês. Eles serão seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Cuidado com quem e com o que você está se aliançando, porque isso vai fazer parte da sua vida, e não adianta nós culparmos a Deus. Continuando o raciocínio, quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz.
e ao lugar chamaram Boquim. Ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra. Então eles foram, os de Manassés foram para lá, o de Efraim para lá, o de Judá. Cada tribo foi ocupar o lugar que Josué tinha dividido aquela terra conquistada. Cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante a vida de Josué e dos líderes que continuaram vivos. Lembrando que Josué foi o sucessor de Moisés, né? Depois de Josué, e que tinham visto os grandes feitos que o Senhor realizara em favor de Israel. Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Aqui, depois que toda aquela geração, qual geração? A geração de Josué, o pessoal que estava com ele, esse pessoal errou, mas eles permaneceram cultuando a Deus. Josué morreu, deu 110 anos, ele morreu, mas tem um pessoal que ficou vivo. Mas chegou uma hora que aquela geração inteira morreu. Olha o que aconteceu. Depois que aquela geração foi reunida a seus antepassados, que é para dizer que eles morreram, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Eu fico pensando todo esse pacote de revelação de Deus para a humanidade. Escolheu um povo, deu uma aliança, fez uma aliança com Abraão, deu a ele uma direção, disse a ele que da descendência dele todas as nações da terra seriam abençoadas. Aquele povo, Abraão, Isaac, Jacó tem seus filhos, por causa o seu filho José foi vendido, foi como escravo lá para o Egito. Depois veio uma fome muito grande sobre a terra. Os filhos de Jacó e o próprio Jacó são levados para o Egito. Nessa época José já era governador no Egito. Todo aquele milagre que a gente conhece da história dele. Eles ficam lá no Egito. Eles crescem lá no Egito. A família deles, os hebreus, se multiplicam no Egito. E depois que aquele faraó que tinha colocado José como governador, ele morreu, foi mudando de faraó. E aí um faraó viu que aquele povo era grande, começou a escravizar. E o povo começou a clamar a Deus. Depois de 430 anos, está lá Moisés tirando o povo do Egito diante de milagres aos olhos de todos. As 10 pragas do Egito, a abertura do Mar Vermelho, a coluna de fogo para guiá-los à noite, a nuvem para protegê-los durante o dia. As roupas deles não se envelheceram durante 40 anos que peregrinaram lá. O maná diário, irmãos, tantas coisas que Deus fez por Israel. Deu a eles os mandamentos, deu a eles uma ordem de culto, deu a eles, se revelou de formas fantásticas a eles. Chega no momento em que a Bíblia diz: surge uma geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Houve o que? Uma desconexão geracional. E esse é um dos maiores problemas que nós podemos ter na nossa vida, quando uma geração para de falar com a outra. Isso está acontecendo. Países da Europa que foram berços de avivamento. A França, por exemplo, é um país que hoje, e ali teve grandes pregadores, igrejas fortes. Hoje é um país que praticamente, se não reverter, e só por um milagre para reverter, é um país que está perdendo sua própria identidade. Primeiro porque a taxa de natalidade é 1,7 filho por casal. É uma taxa quase que irreversível. E é um país que tem recebido uma imigração muito forte de povos que tem como fundamento ter muitos filhos. E o pouquinho de filho que tem, não está sendo suficiente, porque na lei francesa é permitido matar, permitido retirar os francesinhos ainda no útero. Uma nação que não cuida nem dos seus filhos no útero. Já está com uma taxa de natalidade baixa. A Alemanha, berço da reforma protestante. Tem igrejas lá, tem uma igreja lá numa grande capital, não sei se numa capital, numa cidade muito importante, uma igreja que virou um campo de golfe indoor, onde a palavra foi pregada. A Inglaterra hoje tem 2 homens que estão se apresentando para o parlamento, onde um deles é um hindu e o outro é ateu. Um país que foi berço de grandes pregadores da palavra.
Por que está acontecendo isso naquele continente, que precisa tanto de um avivamento? Porque lá tem uma geração que hoje não conhece a Deus. Tem uma geração que simplesmente abandonou a Deus. A fé é o que eles fazem, é naquilo que eles produzem. Que Deus nos livre de viver essa situação aqui no Brasil, em nome de Jesus, amados. A palavra diz: quando o Filho do Homem voltar à terra, acaso achará fé na terra? Esse é o destino que muitos têm seguido, e eu vejo como causa, porque é uma questão, é uma relação causa-efeito. Qual que é a causa? É de uma geração para outra. Isso acontece nas coisas mais comuns. Quantas histórias você conhece de um avô que lutou, construiu uma empresa saudável, forte, depois de tanta luta? Os filhos já não tinham, eles não tinham mesmo, então eles usufruíram. O avô construiu, os filhos usufruíram e os netos destruíram. Por quê? O grande desafio da nossa vida é passar uma mensagem de geração para outra. E essa geração falhou. Os israelitas então fizeram o que o Senhor reprova, prestaram cultos aos Baalins, abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e aos postes sagrados. A gente pode olhar isso e falar assim: o Baal, quem é o Baal? Baal é um deus antigo. Sabe como que era a adoração a estes deuses? Orgias sexuais e sacrifício de crianças. Eu pergunto para vocês, irmãos, que estão inteirados da realidade: será que isso não se parece com a realidade da nossa própria vida? Crianças sensualizadas, o nosso país aplaudindo a sensualização descarada, como se isso fosse arte. Na verdade, isso nada mais é do que Baal reinventado nos nossos dias. É isso. Este é o fruto que nós temos colhido. Quando você olhar a mídia, quando você olhar algum lugar e você ver todo tipo de sensualização, você lembre desta palavra. Tudo isso já é consequência de uma geração que abandonou a Deus. E tem a ver com a geração passada que não soube passar para os seus filhos. Portanto, a mais importante realização da sua vida e da minha vida é permitir que Deus seja conhecido pela próxima geração. Esse é o nosso real trabalho. Eu sei que você está aí pensando onde que você vai trabalhar, que empresa que você vai construir, como que você vai fazer transição de carreira, que curso que você tem que fazer. Tudo isso é condigno, mas você precisa canalizar isso para um propósito maior. A minha e a sua maior tarefa de vida é permitir que quem olhe para a gente, uma geração que vem atrás da gente, ela possa olhar para a gente e perceber que Deus existe, é poderoso. Nós não podemos tirar da próxima geração a chance de conhecer a Deus, por causa da nossa iniquidade, da nossa cegueira espiritual. Senão nós vamos cair nesta vala comum, que a maioria das pessoas cometem. Elas olham só para a sua vida. Uma decisão sobre casamento, não pode você pensar: eu vou fazer isso porque eu quero ser feliz. Não, fala assim: qual é o impacto que a minha decisão vai ter? Porque eu vou dar uma história para a próxima geração. Que história que a gente vai entregar? A conexão geracional começa em casa. Efésios diz, lá em Efésios capítulo 2, honre seu pai e sua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa: se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Da parte dos pais: pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Aqui não é um filho que não é para ficar: vou pegar esse versículo aqui e mostrar para o meu pai. Pai, não pode me irritar. Não crie filhos irritáveis. Não coloque seus filhos debaixo da ira de Deus. Antes, eduquem-nos com a disciplina e instrução que vem do Senhor. Não é incomum você encontrar pais e falar: eu educo do meu jeito. Mas quem disse que é do seu jeito, querido? Os filhos foi Deus quem te deu. E você precisa educá-los de acordo com a disciplina e instrução do Senhor. Com todo respeito, e aí eu me coloco, porque eu sou pai também. Que direito tenho eu de educar meus filhos do jeito que eu acho, se os meus filhos são do Senhor?
Eu tenho que educar meus filhos conforme a instrução e a disciplina do Senhor. Amém, amados? Isso é sério. Salmo 78 diz, para que a geração seguinte, os filhos ainda por nascer, quem nem nasceu ainda, já está sendo alvo da nossa atitude hoje. Os filhos ainda por nascer, a conhecer-se, eles por sua vez, a ensinarão seus filhos. Você está percebendo o método de Deus? Deus trabalha de forma geracional, irmãos. Tem muita gente dizendo que conhece a Deus, ama a Deus, acha Deus legal, mas nem conhece como Deus faz as coisas. Deus trabalha através das gerações, esse é o método de Deus. Ele revela isso por meio do salmista. Quem nem nasceu vai aprender com quem já nasceu hoje, e esses que nem nasceram, por sua vez, também vão ensinar os seus filhos. Esse é o jeito de Deus trabalhar. Portanto, cada geração deve pôr sua esperança em Deus, não esquecer seus poderosos feitos e obedecer os seus mandamentos. Você não nasceu em 1700, alguém nasceu em 1700 aqui? Certeza, né? Você não nasceu em 1800, quem nasceu em 1700 já teve a sua chance. Eu tenho certeza que ninguém que nasceu em 1700 está andando sobre essa terra hoje. Quem nasceu já teve, ou está diante do Senhor no descanso, ou está perdido, mas já teve a sua chance de conectar com a próxima geração. Se fez, se não fez, aí vai prestar contas ao Senhor. Quem nasceu em 1800, a mesma coisa. Não sei que a pessoa foi, que título que ela teve, quem ela foi, se foi rei, rainha, plebeu, se foi empresário, o que aconteceu. O que importa é que virou pó, acabou tudo. E o que realmente importou é se ela conseguiu transmitir o amor e o poder de Deus para a próxima geração. Ela também já teve a chance dela. Quem nasceu em 1900 também já está indo. Deus não pode contar com mortos. Quem já foi, já partiu, Deus não tem mais nenhum chamado para essas pessoas. A única coisa que tem a ver com essas pessoas são as coisas que elas criaram, sejam boas ou ruins. Agora, sabe com quem Deus está contando? Com quem está vivo nessa geração. Deus está contando conosco. Nós temos a chance, cada geração tem a sua chance. Esta é a nossa. Ah, mas será que Deus está contando com tanta gente? São 8 bilhões de pessoas. Queridos, a Bíblia diz que Deus chama cada estrela pelo seu nome. Sabe quantas estrelas tem? Mais do que grãos de areia sobre a terra. Você acha que 8 bilhões de pessoas é muita coisa? Deus conta com cada um de nós. Deus está te dando uma chance. Tem ar aí nos seus pulmões e você está vivo. Deus está chamando você. Deus está contando com você. Cada geração tem que pôr sua esperança em Deus, não esquecer o que Ele fez, e deve obedecer os seus mandamentos. É assim que a gente deve viver. De qual lado estou? Do lado das pessoas que ensinam, ou do lado das pessoas que ofuscam a honra que deve ser dada a Deus? Quem olha para mim e para a sua vida, chega à seguinte conclusão: Deus existe, cara. Eu gostaria de copiar a sua vida. Eu quero tratar a minha esposa no futuro como você trata a sua hoje. Olha que bênção, um filho dizer para o pai: pai, eu quero tratar a minha esposa como você trata a mãe hoje. Eu quero buscar Deus porque eu sei que Deus existe. Ou nós deixamos as pessoas em dúvidas? Ou um filho diz: não sei, esquisito, meu pai vai na igreja, mas as coisas que ele fala aqui em casa, ele deixa nebuloso, sabe? Não sei, esse jovem aqui, ele diz que ele é cristão, mas as coisas que ele fala, esquisito. Quando ele está num lugar, ele é uma coisa, quando ele está em outro, é outro. Deixa nebuloso. De que lado que nós estamos? Nós estamos do lado que deixa claro que Deus é poderoso, que Deus age na história, que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, que Ele é o justo juiz, que Ele há de julgar a terra, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de santidade, que é um Deus de aliança, é um Deus de promessa, é um Deus presente. Ou nós deixamos as pessoas confusas, porque o nosso estilo de vida ofusca. Que lado que a gente está? Só tem dois. Jeremias 32:18, o profeta Jeremias faz uma revelação importante sobre Deus. Ele diz: mostra a tua bondade a milhares de pessoas,
mas também permites que as consequências do pecado de uma geração recaiam sobre a geração seguinte. Tu és Deus grande e poderoso, Senhor dos exércitos. Tem muita gente que diz, Deus é bom, né? Deus é bom, Deus é pai, Deus é isso. Mas é muito legal fazer essa ideia romântica sobre Deus e não conhecer Deus. A Bíblia diz que Deus também permite que as consequências do pecado de uma geração recaiam sobre a geração seguinte. Ele permite. Por que Deus faz isso? Porque eu acabei de dizer, o método de Deus é contar com a geração. Se uma geração acerta, são duas que acertam, a geração atual e a próxima. Se uma geração erra, são duas que erram também, essa e a próxima. E quando nós falhamos, quando uma geração erra gravemente, são décadas, se não séculos de prejuízo, porque agora Deus vai ter que levantar uma outra geração mais fiel, e isso leva muito tempo. Queridos, nós não podemos perder nossa chance, nesses 29 anos da Comunidade da Graça, que fique bem claro qual é a mensagem que nós carregamos como igreja. A pessoa mais velha aqui entre nós, ela tem muito valor, nós precisamos honrar ela. E nós precisamos olhar para o mais novinho e dizer, esse aqui vai ser uma flecha. Nós precisamos valorizar todas as pessoas. Eu não acredito em igrejas que só tem jovens, que está faltando a palavra de sabedoria, está faltando filhos ali também. Não é que eu não acredito, eu acho que ela está desequilibrada. Ou uma igreja que só tem velhinhos. Cadê a força da juventude? Sabe o que aconteceu? Desconexão geracional. É uma igreja que não comemora mais aniversário, só funeral. Cadê os nascimentos? Cadê toda? Eu quero ver todo mundo. São todas as faixas geracionais. Deus está contando com todos nós. Nenhum é mais valioso que o outro. Todos nós temos uma grande importância no reino de Deus, e nós não podemos perder isso. Os mais novos têm que honrar os mais velhos também têm que ter coração aberto para receber força e ânimo dos mais novos, e nós precisamos estar bem conectados. Nesses 29 anos, nós não podemos achar que nós somos uma igreja, que igreja linda, olha que auditório bonito que nós teremos para as nossas, não, nós somos uma igreja, isso aqui são apenas meios e ferramentas que Deus nos dá. A nossa mensagem é a conexão geracional. Nós já estamos trabalhando para a próxima geração. Se Jesus não voltar até lá, a próxima geração que chegar aqui vai ser mais forte que a gente. Só que nós somos os ombros sobre os quais eles precisam subir. Se nós não tivermos ombros, eles não têm por onde subir. Nós somos o piso para eles alcançarem o teto. Nós somos a conexão. Nós não podemos atrasar o que Deus está fazendo na terra. E eu não quero ser aquele que vai atrasar o que Deus está fazendo na terra. Eu quero adiantar. Eu quero ter uma vida eficiente. E enquanto a gente faz isso, a gente trabalha dignamente, a gente gera renda, a gente abençoa, a gente se diverte, a gente ri, a gente chora, a gente vive. Mas o nosso propósito é nós mantermos uma conexão geracional para o que aconteceu com aquele povo não aconteça conosco. E a próxima geração ame mais o Senhor. Nosso propósito então vai para além de conquistas pessoais. Josué disse aos israelitas, no futuro seus filhos perguntarão o que significam estas pedras. Para concluir, este é o último versículo que eu li, e quem não conhece essa história, é aquela história em que Deus não abriu só o Mar Vermelho. Para quem não sabia, Deus abriu o Jordão também para o povo passar. E aí a hora que eles estavam passando, Josué deu uma ordem, ele era o sucessor de Moisés, ele disse, peguem 12 pedras e coloquem aqui, olha. Por que estamos colocando este memorial? Porque quando seus filhos perguntarem, o que significam estas pedras? Vocês vão contar para eles, Deus abriu o rio Jordão para nós passarmos a seco. Sabe qual a mensagem? Deus é poderoso e Ele está na nossa história, filhos. E isso precisa ficar como um memorial eterno, de que Deus está conosco. Deus está nos chamando para construir memoriais, irmãos.
A nossa vida é um memorial. Grave isso. A nossa vida é um memorial. Como é que eu posso então construir memoriais na nossa vida, na minha vida? Passador de slides aqui, queridos. Pode passar o slide para frente. Pode passar. Aqui, ó. Quais são as pedras que você está reunindo para dar a chance da próxima geração conhecer a Deus? Me permita te dar dicas. Primeiro, faça discípulos. Isso é a ordem de Jesus. Sabe quem devia estar nessa festa aqui hoje? Sabe quem devia estar sentado aqui hoje? A dona Zefinha. Já contei para vocês. Ela fez da minha avó uma discípula de Jesus, que fez da minha mãe uma discípula de Jesus, que fez do meu pai um discípulo de Jesus, que teve o impulso para produzir, gerar e começar, organizar, né? Aquele pequeno grupo que frutificou, porque o que é de Deus cresce, multiplica, dá frutos, e multiplicou-se e nós estamos aqui hoje. Quem tinha que ser aplaudido aqui hoje é a dona Zefinha. Aliás, eu nunca fiz isso. Em memória da dona Zefinha, você pode dar um aplauso por aquela senhorinha? Muito obrigado, Senhor, por aquela senhorinha que obedeceu ao Senhor. Ela nem sabe disso. Mas sabe o que aconteceu? Ela fez uma discípula. A dona Zefinha não escreveu livro, não gravou CD, nunca teve um seguidor na internet. E talvez ela só tenha ganhado minha avó para Jesus. Mas foi uma só, para gerar um fruto poderoso. Então não abra a mão. Deixa eu dizer algo para você. Do jeito que você luta para ter qualquer coisa, por favor, meu irmão, minha irmã, família de Deus, clame ao Senhor e chore todo dia. Fala: Senhor, nunca me deixa fechar os olhos para este mundo sem ter ganho uma pessoa para o Senhor. Eu quero com toda a minha força ter um discípulo de Jesus. Não é possível, eu não posso chegar diante do Senhor aquele dia, e o Senhor, porque a Bíblia diz que nós somos os atalaias. O que é o atalaia? Aquele que anuncia, aquele que avisa. Eu não posso deixar Deus perguntar para mim: Fernando, por que você não falou pro João? Ah, porque eu fico com vergonha, porque eu acho que o João não ia acreditar. Ah, é? Que motivo, hein? Que vergonha. É isso que eu vou falar? Não, porque vai que se eu falar de Jesus, se eu falar para alguém, falar assim: vem aqui, deixa eu falar, você conhece o poder de Deus por meio de Jesus? Você sabia que Jesus pode transformar a sua vida? Você sabia que Deus tem um propósito na sua vida, que Ele tem salvação e redenção para você? Você sabia que Deus pode encher sua vida com a presença dEle? Você sabia que Ele tem direção para cada área da sua vida? Você sabia que o Evangelho é o poder de Deus para salvar a alma de qualquer ser humano? Você sabia que Deus perdoa? Você sabia que Deus tem tudo isso para você? Mas e se eu disser e essa pessoa não gostar? Ai, não, que perseguição, hein? Morder você que ela não vai te bater, e ainda que batesse porque você falou algo tão poderoso para ela, aí que você tinha que se alegrar. Você fala: Senhor, eu fui digno, Jesus foi para a cruz, eu nem para a cruz fui, só tomei um soco. Foi só 100 ml de sangue. Que vergonha, Jesus, que eu tenho. E nem isso a gente passe por qualquer coisa, nós deixamos, nós perdemos a chance, amados, às vezes de falar de Jesus para alguém que aquela pessoa talvez a gente nem vai ver, mas aquilo vai ficar como uma semente no coração dela, que ela vai, e quem sabe o neto dela vai ser um dos maiores avivalistas do nosso país. Mas nós deixamos as coisas se desconectarem. Então, primeiro ponto, faça discípulo. Segunda coisa, construa uma família. Quantos aqui são casados? Quem aqui não é casado, levanta bem alta a mão. Quem não é casado quer casar um dia? Cadê? Levanta bem. Aproveita agora, irmão, olha aí. Se apresenta. Cadê? Deixa eu ver os queridos que não são casados, querem casar. Quem quer casar um dia? Fica de pé, deixa eu ver você. Fica de pé aí, querido. Fica de pé. Isso. Aí, irmão. Estou te ajudando aí, amado. Obrigado. Olha aí, tem gente assim. Valeu, gente. Obrigado. Pode ser. Me perdoem. Quem não gostou, me perdoa. Aí, ó, mamãe. Ó, mamãe falou, já falou para você, vai casar.
Mas você, sabe por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes eu encontro pessoas, não quero mais casar, não quero casar. Ai, casar dá problema, casar não sei o quê. É difícil casar. Me fala o que não é difícil nessa vida. Você acha que a vida do solteiro é melhor do que a de casado? Não significa, não, porque casar você fica preso. Depende que tipo de casamento você quer construir. Se eu nascesse de novo, eu ia querer casar de novo com a sua. Depende, amado. A vida não é ruim por causa de outras pessoas. A vida é ruim pelo jeito como você constrói ela. A vida do solteiro não é melhor do que a do casado. O casado não é... Na verdade, se a sua vida está construída sobre a rocha que é Jesus. O casamento tem suas demandas, é uma outra pessoa, é um outro ser humano que tem outro perfil, que veio de uma outra cultura, de uma outra história. Você precisa criar acordos com ele, você precisa se alinhar, você tem que olhar para o mesmo lugar. É verdade, tem suas demandas, mas gente, isso é propósito de Deus. A ordem de Deus continua sendo: crescer e multiplicai-vos. Algumas pessoas até podem ter alguma vocação específica para não ter casamento, para poder ter mais foco em servir a Deus. Isso pode acontecer, mas posso dizer para você que são raras as pessoas, é a menor parte. A maior parte tem a vocação de Deus para crescer, multiplicar e gerar filhos. E outra coisa, não, mas se eu casar, eu vou ter um filho só, um filho. Tá bom, ok. Só tem uma perguntinha: Deus falou que Ele só quer um filho para você? Você falou, tudo bem, acredito. Não, nem perguntei, já decidi. Tá bom. Quando a Su e eu, nós namorávamos, nosso coração bateu nisso. 3 filhos. Quando tinham uns 2, depois do Bernardo, a gente chegou a pensar assim, teve alguns dias que a gente teve uma questão de repensar o projeto dos 3. Mas aí nós estávamos num culto aqui, o pastor Ademar de Campos estava aqui naquele dia. Foi algo tão poderoso que no nosso coração voltou com toda aquela força. Foram apenas alguns dias que nós repensamos, mas são 3 filhos. Então, são 3, e está aí os 3 hoje. Mas isso partiu também de ouvir a Deus. Então, veja bem, eu não estou aqui dizendo que você tem que ter de forma irresponsável. Não, eu tenho 15 filhos, 20 filhos. Não estou dizendo isso. Ou alguém pode estar olhando para mim, será que esse pastor está com a cabeça? Será que ele tem noção de quanto custa as coisas? Queridos, eu tenho noção de quanto custa as coisas. Eu tenho noção de quanto uma agenda de um pai, ela é multiplicada com a vida dos filhos. Mas eu tenho noção de que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Eu conheço o Senhor que a gente serve também. Senão daqui a pouco a gente está igual o povo que não tem mais filho. Vai extinguindo. Vai sendo extinto da terra, não tem mais gente. Construa uma família. Influencia a cultura. Você é da área de artes? Bora. Deixa eu só voltar um ponto atrás. Quando eu falo nessa questão de ter filhos, eu não estou intervindo na sua vida, no seu planejamento familiar. Está clara a ideia que eu estou passando? Sim ou não, irmãos? Resumidamente, uma frase: não tenha medo de casar, não tenha medo de ter filhos. Vocês viram que no início do culto aqui, nós acabamos de testemunhar, um casal não teve filhos naturais, mas está adotando filhos. É isso que eu estou falando, não tenha medo, não abrace essa ideia de que parece que todo mundo vive assim, é fruto da sociedade moderna. E quem disse que a sociedade moderna só traz benefício? Ela traz muitos prejuízos, deterioração moral e afastamento de Deus. Não é porque tem a palavra moderna que é boa, tem coisa moderna, diabólica, infernal. Nem toda inovação é boa, nem toda inovação é eficiente. Seja uma pessoa de princípios, seja uma pessoa de princípios. Influencia a cultura, essa é uma forma de construir memoriais, seja na arte, nos negócios. Você quer ter uma empresa? Seja o melhor, seja o top 1, esteja entre os 3, vai para cima, que Deus te prospere. Mas saiba que essa empresa, esse negócio tem que ser um memorial para dizer para a próxima geração: Deus é poderoso. Quem trabalhar com você na sua organização precisa saber que Deus é poderoso, que Ele existe, que Ele é fiel. Seja na vida pública, seja nas ciências,
Seja na área, influencie a cultura. E por último, construa um lugar. Tem outras formas, mas construa um lugar. Como este lugar, que era uma fábrica de carrocerias de caminhão, e é um lugar hoje que constrói pessoas. Quem passa na rua Londrina 192, diz assim, aqui é um lugar que pessoas são construídas. Eu fico pensando, se Jesus não voltar, nas próximas 3, 4 décadas, quem passar aqui, em nome de Jesus, que o Senhor preserve, vai dizer aqui é um lugar que formou muitas pessoas e continua formando até hoje. Aqui é um lugar de construir, como meu irmão disse essa semana numa reunião nossa, é um lugar de construir gerações fortes. Obrigado, Sá, essa ideia foi de Deus. Um lugar de construir gerações fortes. Um lugar de construir gerações fortes. A Comunidade da Graça em Guarulhos, nesses 29 anos, está dizendo que nós somos uma igreja para construir gerações fortes. Então, se amanhã, fica aqui, permaneça, quem sabe Deus te levante como um pastor, e amanhã você vai ser enviado para ser um pastor de uma comunidade da graça em outra cidade, outro lugar. Quem sabe Deus quer que você construa um lugar, um asilo para receber as pessoas que precisam de acolhimento, receber órfãos, enfim, não sei. Mas hoje, quando você vai em lugar, você diz, olha, aqui foi construída uma igreja, aqui a palavra de Deus foi pregada. É triste quando esses lugares estão vazios, mas eu sei que ali, pelo menos por um tempo, ali teve alguém que pregou a palavra, alguém foi ganho para Jesus. Como é importante ter estes lugares, como é importante ter estes marcos históricos, como é importante. Então valorize isso, construa lugares, fisicamente e digitalmente, construa lugares que expressem que Deus, Ele é poderoso. Construa e conecte a próxima geração. E eu repito, e eu concluo dizendo, as pessoas estão olhando para a sua vida também, elas estão olhando para você, tem alguém que está te observando, e está dizendo, eu quero te copiar ou não. Cuidado, a sua vida, ela é uma expressão daquilo que Deus pode fazer na vida de alguém. Que o Senhor te abençoe e faça você conectar com a próxima geração. Você recebe essa palavra nesta manhã, em nome de Jesus? Amém, amém e amém. Em nome de Jesus. Vamos juntos, gente! Construindo gerações! Construindo gerações! Deixa eu ver as irmãs. Construindo gerações! Homens, construindo gerações! Ô Senhor, hein? Eu sei que uma igreja, ela subsiste não é pela quantidade de recursos que ela tem, mas é pelas gerações que ela produz. É isso, não é porque a gente vai ter um auditório bonito, não. É porque aqui tem gente que ama Jesus de verdade. Que o Senhor nos permita ser um contraponto, às vezes de tanto escândalo que tem acontecido na sociedade, às vezes vindo da própria igreja. Gente que é narcisista, que tem autoritarismo. Não é só a igreja não, qualquer lugar, instituição pública, escola, tudo quanto é lugar, irmãos. Que o Senhor nos preserve como uma família, uma geração forte. Você está combinado nisso, sim ou não? O que você acha da gente ir para essa direção? Quantos querem ir para essa direção? Levanta bem alto a sua mão. Então levanta as duas mãos e diga assim, Senhor, conta com a minha vida nesta geração. Diga, eu quero fazer parte desta geração forte e que vai honrar o Senhor. Diga, minha vida está comprometida com isso. Diga, eu vou buscar isso, porque é o que o Senhor mais ama. Diga, enquanto eu coloco o teu reino em primeiro lugar, diga, todas as demais coisas, diga, todas as demais coisas me serão acrescentadas. Diga, eu entendi que nesta geração eu não posso esquecer o que o Senhor fez. Devo colocar minha esperança no Senhor e obedecer os teus mandamentos. Diga, é assim que eu vou viver, para a tua glória. Amém. Você pode aplaudir mais uma vez ao Senhor, em nome de Jesus.